Olá, o tema de hoje do nosso vídeo é mosaico. O que é mosaico? Mosaico é a produção de uma imagem a partir da junção de vários elementos pequenininhos. É uma arte que existe desde o período romano, muito antes de Cristo, mas teve seu auge no período bizantino, né? Período artístico que a gente conhece como bizantino, lá no século VI depois de Cristo. Na verdade, o mosaico ele foi feito, né, desde esse período que eu falei, do período romano até hoje em dia, de várias formas diferentes. Por exemplo, no modernismo, no começo do século XX, a gente tem um artista chamado Antônio Gaudí, que o Gaudí ele usou o mosaico, ele na verdade ele renovou a arte do mosaico, fazendo mosaicos de forma muito diferente, na arquitetura, em cima de esculturas, por exemplo, nessa imagem aqui, que vocês podem ver, que é uma imagem de um lagarto tridimensional que foi revestido com mosaico pelo Gaudí. Atualmente a gente tem um artista muito conhecido assim, no meio artístico mundial, que é o Vicky Muniz, que é um artista brasileiro, que ele faz mosaico a partir da junção de elementos bem inusitados, assim como açúcar, como diamantes e até mesmo com lixo. Ele até, assim, ele fizeram um documentário sobre a obra dele, O Lixo Extraordinário, e eu recomendo que todo mundo assista, que é um vídeo muito bacana. Então aqui em Curitiba, um lugar bem bacana, que é meio que referência em curso de mosaico, é o Centro de Capacitação em Artes Guido Viaro. O mosaico, ele é uma modalidade artística que é muito rico, que é muito bacana para trabalhar na escola, para trabalhar na sala de aula. Aqui vocês estão vendo algumas imagens de um projeto que aconteceu no CAIC Bairro Novo, em que desenvolvemos um mosaico em cima de uma estrutura feita de tela aramada, recheada com folhetos de eleição, assim, com papel velho, em que a gente fez uma releitura. E fora esse projeto no CAIC Bairro Novo, nessa escola, a gente também tem vários outros projetos, como vocês estão vendo nas fotos aqui, que a gente trabalhou com mosaico e tal, aqui na Rede Municipal de Educação. Então eu vou ensinar para vocês duas técnicas diferentes de mosaico, certo? A primeira a gente vai fazer utilizando azulejos e a segunda a gente vai fazer assim um pouco mais simples, utilizando EVA, certo? Essa na verdade é muito simples, a gente só vai utilizar EVA, cola, pincel e um suporte que pode ser um papelão, um pedaço de madeira, um suporte um pouco mais firme. Então a gente começa cortando, A gente pode tanto fazer o mosaico cortando os pedacinhos quadradinhos, simétricos, como a gente pode fazer ele cortando o EVA assim, aleatoriamente. Uma coisa bacana assim do mosaico, que a gente não precisa ter as folhas inteiras de EVA para fazer ele. Na verdade é um trabalho que a gente pode assim, durante o ano, ir juntando o que sobra, os retalhos de EVA, que você vai trabalhando com as crianças. Então assim, depois que a gente cortou, então separamos aqui as cores, os pedacinhos recortadinhos, vamos fazer o desenho, certo? Eu vou fazer uma série de passarinhos aqui. Então a gente agora nós vamos colar os pedacinhos, passamos a cola com o pincel, vamos colar, Uma coisa bacana é primeiro você fechar os cantos e depois passar para o meio do bloco aqui, assim, Esse aqui é um bloco do bico do passarinho que é amarelo, então a gente começa aqui fechando os cantos e depois a gente vai vindo para o centro. Isso, e aqui está pronto o nosso mosaico de EVA, com os passarinhos. Então agora vamos para o nosso segundo mosaico, certo? Para fazer esse mosaico o material é parecido, a gente também usa cola, Também usa o pincel, só que daí agora a gente vai usar os azulejos, certo? Como eu falei, a gente pode fazer tanto com azulejo como com as pastilhas prontas, certo? Só que assim, a pastilha pronta, ela é um pouco mais cara. O azulejo você encontra até assim em algumas distribuidoras, caixas que vêm 100 desses azulejos por aproximadamente R$15. Além do azulejo, a gente usa o rejunte que a gente passa depois no final, certo? Para dar um acabamento no mosaico pronto. E a superfície que a gente vai usar. No caso aqui a gente vai usar uma caixa, certo? Uma caixa de madeira, vamos fazer mais ou menos parecido com esse aqui, assim, ó. Certo? Uma caixinha e tal. E a gente vai colar aqui.
Então usamos o óculos, né? Porque na hora que a gente está recortando o azulejo, é perigoso às vezes voar um pedacinho, né, do azulejo nos olhos, então isso aqui é muito importante. E no lugar da tesoura, a gente usa essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta especial, ela parece uma turquesa, assim, né, um alicate, mas é uma ferramenta especial para cortar o azulejo, certo? Então a gente assim recorta. Na verdade, assim, ele não é muito difícil recortar. Ele dá a impressão que é difícil, mas não é. Ele tem um jeitinho que você pega meio que na quina do azulejo, né? E ele vai quebrando bem facinho, assim, ó. Também a gente pode tanto recortar, deixar eles mais simétricos, quadradinhos e tal, ou cortar de uma forma mais aleatória, né? Ó, um exemplo aqui, ó. Por exemplo, essa caixa aqui, né? Ela foi feita com os azulejinhos todos cortados mais em formato retangular, um pouco mais compridos assim, né? Já esse aqui, certo? Esse lagarto aqui, ele foi feito com os quadradinhos todos um pouco mais curtos, mais no formato quadrado mesmo, né? Então, como eu falei, a gente pode cortar o azulejo nos mais variados formatos. Vamos cortar aqui os azulejos. Certo? Eu separei mais ou menos por cor aqui, né? Verde claro, verde escuro, laranja, branco, amarelo, azul, preto, né? Então agora vamos pro desenho que eu vou fazer aqui na tampa da caixinha. Não sei se vocês perceberam, mas eu usei o interior da caixinha para colocar os azulejos. E agora vamos começar a passar a cola. Espalhamos, como eu falei, é interessante fazer um bloco, né, uma cor por vez. É interessante na hora que você está fazendo, você deixar grossa a cola, sabe? Você não deixar muito fino assim. Não esticar muito a cola, porque daí cola melhor o azulejo. E aí está pronto. Aqui está a nossa bicicleta. Como eu falei, vamos usar a própria tampa da caixinha. Como vocês viram, não é tão mais difícil você fazer com azulejo e você fazer com EVA. É praticamente o mesmo trabalho. A única diferença é que é um pouco mais difícil recortar os azulejos. E aqui a gente está fazendo um suporte de madeira, né, na caixinha, então a gente usa cola. Se a gente vai fazer na parede, por exemplo, é o mesmo processo. A única diferença é que a gente pega a argamassa, né, mistura com a água, coloca na parede e fixa os azulejos daí na argamassa. E foi essa a nossa atividade de hoje. Até a próxima!